Olá, feliz dia, um dia abençoado para você que acompanha o modo Feliz de Viver na internet. Há mais de 10 anos, a Verdade Homem Filho de Deus tem sido divulgada na TV. E como presente para você que hoje em dia assiste ao programa a qualquer hora, em qualquer lugar via internet, disponibilizaremos esses 10 anos de acervo para aproximá-los cada vez mais da imagem verdadeira da vida. Que tal? Todo dia um programa do nosso acervo numa tela perto de você. Entre em contato conosco no 0800 770 2600 de telefone fixo e de celular no 0 operadora 11 5074 4180. Você também pode acessar o site www.sni.org.br e participar das nossas redes sociais. Mas não fique somente no virtual não, estamos esperando você em nossas reuniões. Que esse programa ilumine sua vida. Muito obrigada. Olá, em sintonia com o desejo do seu coração em estabelecer uma nova vida a si mesmo, entra no ar mais um programa Aceite Onoye, um modo feliz de viver. Hoje, o preletor Carlos Koji Takahashi fala sobre a verdade da inexistência da doença. Todas as doenças que se manifestam no corpo carnal têm origem psicossomática, ou seja, na nossa própria mente. O preletor Ennio Masakihara recebe o preletor Heitor Miyazaki no quadro de perguntas e respostas. Eles ensinam como se livrar de doenças nos pulmões. É normal que a pessoa sofra disso pelo estado emocional dela ter um conflito e, consequentemente, os pulmões passam a ter problemas. Se você quer estabelecer a vontade de Deus em sua vida, não saia daí. Decisão em prol das futuras gerações. Um livro de autoria do Supremo Presidente, professor Masanobu Taniguchi, que com certeza, lendo-o, você vai mudar o seu conceito a respeito de Deus, da natureza, do viver do homem, porque aqui ele explica de que maneira nós podemos viver o nosso dia a dia, auxiliando-nos uns aos outros, homens com os homens com a natureza com os homens e os seres vivos com os seres humanos, enfim, de que maneira o professor Masanobu Taniguchi nos explica aqui desse viver religioso que podemos então estar colaborando para uma vida não só nossa, mas das futuras gerações, uma vida cada vez melhor. E logo aqui na primeira parte do livro ele fala assim: inversão dos papéis entre Deus, a natureza e o homem. Ele fala aqui também sobre a energia nuclear, o problema da irradiação quando há um acidente, por exemplo, numa usina nuclear. A irradiação que provoca um dano danado, não só aos seres humanos, mas aos seres vivos, aos planetas. Mas também a gente vai entendendo que a irradiação mental que as pessoas provocam dentro de um lar, dentro de uma empresa, na sociedade, causa um dano danado. Como reverenciar e agradecer mais a natureza? É só ler o livro Decisão em Prol das Futuras Gerações. Para adquirir esse e outros livros da nossa literatura, procure a associação local ou núcleo da regional mais perto de você, através do site www.sni.org.br. Você pode também adquiri-los pela livraria virtual, ou ainda ligue 0800 770 2600 ou do telefone celular 0 operadora 11 5074 4180. Muito obrigado. Se você tem deixado boa parte de seu salário no balcão da farmácia e se bate ponto na emergência do hospital semanalmente, o que vem aí é para você: a verdade da inexistência da doença. Preletor Carlos Koji Takahashi. A doença não tem origem verdadeira.
porque Deus não a criou. E, portanto, se Deus não criou doença, ela não tem consistência para nos atingir enquanto filhos de Deus que somos. Porém, a nossa mente é totalmente livre. A nossa mente é totalmente... Exatamente. Você aqui no auditório e você em casa acertaram. A nossa mente é totalmente livre. Porém, quando nós empregamos a nossa mente da maneira inadequada, não com docilidade, alegria e gratidão, mas ao invés disso, com ingratidão, mágoa, tristeza e ódio, essas ilusões fazem com que a nossa mente, que é livre, se torne limitada. E ficando limitada a nossa mente, começam a ocorrer distorções. E uma dessas distorções é chamada doença. A doença se cura como? Não se pensando em doença, mas se vivificando a saúde. Tá certo? Então, o professor Taniguchi respondeu com esse exemplo, e aquela pessoa incrédula passou a seguir os ensinamentos da Seiichi Onoye. E para falar sobre esse tema, nós trouxemos este livro maravilhoso, que é Saúde e Prosperidade, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. Neste livro, não apenas questões da prosperidade, mas especialmente questões sobre a saúde são tratados. Então, eu recomendo a vocês que estão aqui nesse auditório, nos abrilhantando com suas presenças, ou você que está em casa, nos assistindo, deitado na sua cama, sentado em seu sofá ou no seu puff, que leiam este livro. Tá certo? Aqui no livro Saúde e Prosperidade, na página 209, o professor Taniguchi nos ensina o seguinte: o corpo carnal é sombra da mente. Agradeçamos em vez de cultivar lamentações. Que tal iniciarmos uma nova vida agradecendo a todas as coisas? Geralmente nós reclamamos muito e só queremos o que não temos e não reconhecemos com gratidão o que nós já temos. Certa ocasião, fui visitar um bairro que havia sido inundado por uma enchente. E é um bairro já conhecido por mim, porque várias vezes estive nele para algumas ações sociais. E é uma senhora que é líder comunitária nesse bairro, e toda vez que eu ia lá, ela vivia na minha perna, assim, dizendo: seu Carlos, ajuda, faz favor, eu não tenho nada. Toda vez que eu ia lá, ela dizia: não tenho nada, me ajude, não tenho nada, me ajuda. Aí eu fui depois da enchente. E ela gritando assim: seu Carlos, perdi tudo, perdi tudo, perdi tudo. Eu falei: mas a senhora até hoje vinha falando que não tinha nada? E falou que perdeu tudo? Que história é essa? Então, muitas vezes, nós negligenciamos da nossa força mental e deixamos-nos tomar pelo falso eu. O falso medroso, o falso que acredita na matéria, que acredita na limitação da matéria, que acredita na ilusão. E quando isso acontece, a pessoa passa a crer em coisas que não têm existência verdadeira, porque Deus não as criou. Então, ao invés de ficarmos lamentando o que nós não temos, o que não somos e o que não vivemos, vamos agradecer a quem nós já somos, ao que nós já temos e ao que nós já vivemos agora. Tá certo? Não fiquemos apegados ao passado sombrio e triste, nem fiquemos preocupados com o amanhã incerto. Vivamos o agora intensamente e com toda a alegria. E com toda a... Exatamente isso, alegria. Tá bom? Vamos lá. Quando encaramos um acontecimento com espírito descontente, o nosso sofrimento aumenta. Aceitando o mesmo acontecimento com gratidão, a dor deixa de ser dor e a dificuldade deixa de ser dificuldade. Se você pegar um copo d'água com água, e você pode pensar de duas formas. Primeira forma: coitado, eu não tenho sorte, eu só tenho meio copo d'água para tomar. É uma postura mental. Ou você pode pegar o mesmo copo d'água e dizer: como eu tenho sorte, eu sou um sortudo, eu ainda tenho meio copo d'água para tomar. O copo com água é o mesmo. O que muda é a nossa postura mental sobre ele. O mesmo serve para a nossa vida. A vida que você leva, você aqui no auditório, ou você em casa que está aí, a sua vida está aí para ser vivida. Mas a forma como você encara essa vida é que irá determinar o seu destino. Por isso, viva a sua vida com alegria, com gratidão e, sobretudo, com o coração dócil. E na página 210,
professor fala o seguinte: doença é a materialização de distorção mental. A doença é causada por vários tipos de distorção da mente, como pensamento errôneo, ira, ódio, rancor, discórdia, ganância, ciúme, aversão, etc, etc, etc. Em termos da moderna medicina psicossomática, dá-se a esta distorção o nome de estresse. Todas as doenças que se manifestam no corpo carnal têm origem psicossomática, ou seja, na nossa própria mente. É até um dito popular que fala assim: água é ambiente natural para peixe, mente negativa é ambiente natural para doença. Tá certo? Então, assim como o peixe vive na água, que é o ambiente natural para ele, a doença sobrevive quando a mente da pessoa é tomada por aspectos negativos, pessimistas, rancorosos. Quando nós purificamos a mente através da alegria, da gratidão e docilidade, automaticamente, como falam os jovens hoje, automaticamente a doença deixa de existir, porque a sua origem desaparece. Continua aqui o professor Taniguchi. Quando recebemos alguma pressão do mundo exterior, acontece dentro da nossa mente uma deformação ou distorção, como força que reage a esta pressão. Toda vez que nós encontramos um problema, internamente surge uma força contrária para reagir a essa pressão. Acontecem distorções na mente quando temos aborrecimentos e preocupações diversos no lar, ou quando, socialmente, somos atormentados por vários problemas de relacionamentos pessoais, ou quando ficamos intensamente abalados em razão, por exemplo, de fracasso nas questões econômicas. Estas distorções da mente são o estresse, que é a causa das doenças. No livro 365 itens para alcançar o ideal, o professor fala o seguinte, que 90% das causas das doenças estão ligadas às preocupações. E o que é uma preocupação? A própria palavra já diz, é uma pré-ocupação. É uma ocupação antecipada onde? Na nossa mente. É uma ocupação antecipada onde? Exatamente. É um público maravilhoso. Você que está em casa, vem um dia aqui participar conosco do Domingo da Seitonoye, e verá como é gostoso estar aqui e poder, na lata, de pronto, falar essas palavras maravilhosas. Parabéns. Bem, então exatamente é isso, pessoal. Então, se nós mantivermos a nossa mente limpa, com bons pensamentos, com alegria e docilidade, doença alguma irá se originar nesse ambiente e, portanto, não irá se manifestar em nosso corpo físico. Não é? Diz mais. O que devemos fazer para acabar com o estresse? Qual é a saída? Certa vez eu fui palestrar numa associação local, lá no Alto de Pinheiros, uma residência, e uma senhora frequentadora trouxe a sua filha, uma jovem alta, bonita, parece modelo, top model, sabe? Aquelas que andam assim, desfilam. E quando param, fazem assim, ó, com as pernas. Uma jovem muito bonita. E é só que essa jovem tinha olheiras, usava roupa escura e um semblante muito triste. E ela falou, professor, a minha filha é maravilhosa, sempre foi alegre, dinâmica, atuante, mas está com depressão, é muito estresse, e agora você não quer sair de casa, está toda assim, fechadinha, o que eu faço? Aí eu conversei com a moça, minha amiga, você está contente? Não. Por quê? Estou triste. Por quê? Nada que eu faço é bom, nada que eu faço tem motivação, tudo na minha vida está assim, ruim. Eu falei, é falta de ter o que fazer. Como assim, professor? Faça as coisas que você faz normalmente, como acordar, escovar os dentes, tomar banho, se trocar, sair com os amigos, fazer compras, trabalhar, estudar, mas acrescente a tudo isso 3 ingredientes básicos. Quais são? Primeiro, gratidão. Agradeça mais a quem você é. Mas nem isso tem vontade. Não importa, mesmo que você faça no início de maneira forçada, obrigado, 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 água mole em pedra dura, tanto bate até que... Então, a palavra positiva sobrepõe-se à palavra negativa, que veio se acumulando na mente, e a palavra positiva, que é injetada na mente poluída,
tem o poder de transformar essa mente poluída em mente limpa. Então não importa se no começo você tiver que repetir palavras positivas de forma forçada, faça isso. Mas faça isso com persistência, com convicção. Então, obrigado, obrigado, obrigado à casa que eu moro, obrigado ao corpo saudável que eu tenho, obrigado à cara que eu tenho, obrigado à vida que eu tenho, obrigado papai e mamãe, obrigado familiares, obrigado. Começou a agradecer, agradecer, agradecer. E, primeiro ponto, gratidão. Segundo, coração dócil. Não fique julgando as pessoas. Não julgue a si mesma, se condenando pelo fracasso que você levou lá atrás. Não. Receba tudo com docilidade. Tudo é dádiva de Deus. Venha a mim. Pode vir. Não importa que um cara venha, cara bom ou cara ruim. Deixe vir, porque tudo na vida é dádiva de Deus e vem com a cara que você merece. Então, aceite. Então, gratidão, docilidade e terceiro ingrediente, alegria. Expresse mais alegria. Mas, seu Carlos, ri do quê? Ora, ria de estar viva, do motivo de estar viva. Não é bom estar viva ou melhor estar morta? Está viva, né? Então, e você tem um equipamento maravilhoso que está à sua disposição, que é esse corpo saudável. Eu não ia falar para ela que era sarada, né? Senão pegava mal. Corpo saudável, né? Bonita, alta, elegante. Quase que ia falar com para-choque, com retrovisor, mas bonita, com filmadora, aspirador de pó, alto-falante, tudo embutido. Agradeça ao corpo saudável e fique feliz por ter esse corpo saudável, graças aos seus pais. Agradeça a eles, sinta-se feliz por ter pais maravilhosos. Enfim, comecei a falar com ela sobre esse assunto, ela mudou a sua cara e saiu de lá alegre, e depois, alguns meses após, a mãe dela deu um relato de experiência naquela reunião e disse assim: a minha filha é outra mulher. Ela voltou a ser uma mulher ativa, alegre. Obrigado. Voltou à atividade, que é ser modelo, e está muito bem no mercado de trabalho como modelo, destacando-se. Tá certo? Então, gente, para acabar com esse estresse, que é originário, que é a origem de muitas doenças, temos que acrescentar gratidão em nossa mente. Há um outro relato de uma senhora de origem japonesa que estava sofrendo de câncer no estômago e não conseguia ingerir mais nada. Tudo que ela ingeria, punha para fora. Não conseguia. Ela era viúva, tinha um único filho, morava com ele e com a nora. E ela estava tão fraca que estava acamada no seu quarto. Aí um dia, uma pessoa querida encaminhou um preletor da Seichonoye até a sua casa para orientá-la. E ela disse assim: trouxe quem? Ah, da Seichonoye. Ele faz extrema-unção? Veio ver se eu morri? Não, veio conversar com a senhora. Ah, tá bom, já que veio até aqui, deixa eu sentar aí. Aí sentou-se e conversaram. A senhora está assim, mas a doença não existe, porque Deus não criou doença. É porque o senhor não está aqui no meu lugar. É verdade, Deus não criou doença. A senhora é filha de Deus perfeita. O que a senhora tem como doença, nada mais é que uma ilusão. Para a senhora melhorar e voltar a ser a pessoa maravilhosa que a senhora sempre foi, solte, não fica apegada à doença. Não fica apegada à ideia, estou doente, cada dia pioro, cada dia pioro. Enquanto mantiver presa essa ideia na sua mente, essa doença não vai embora. Ao invés de pensar em doença, pense em saúde. Ah, obrigado, estou viva. Ah, obrigado, meus olhos enxergam perfeitamente. Ah, meus ouvidos ouvem tudo na casa, até os passos da minha nora. Ah, meus dedos funcionam. Não fique focando a parte que está ruim. Foque o todo que é bom. E ela, tá bom. E agradeça mais. Estômago somatiza o sentimento de receber. Quando a pessoa tem algum problema no seu estômago, é porque está faltando nela a manifestação do sentimento de gratidão. Então, minha senhora, pelo menos todos os dias, a senhora agradeça, diga muito obrigado, pelo menos 10.000 vezes. Tudo isso. Já que a senhora está deitada, não faz nada o dia inteiro. Então, 10.000 vezes por dia, muito obrigada, muito obrigado, muito obrigado. Aí eu fui embora, professor. A mulher ficou sozinha no quarto. Bobagem. Como se falar muito obrigado fosse resolver a minha vida. Ela desconfiou. Mas depois, estava sozinha, pensou, bom, já que ele veio até aqui, já pode falar, wazá, wazá, veio até aqui, então não custa nada fazer o que ele falou. Muito obrigado,
muito obrigado, muito obrigado. Que vida difícil. Muito obrigado, muito obrigado. Ai, onde está você, meu marido, que me abandonou? Deixou-me sozinha para sofrer nesse mundo. Muito obrigado, muito obrigado. E meu filho que não chega em casa, me larga sozinho com essa mulher que ele deixou aqui em casa. Não sei porque foi casar com essa mulher. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. E foi assim. Só que com o passar do tempo, ela repetindo esse muito obrigado, aquelas ideias negativas que teimavam em invadir a sua mente, maus pensamentos, começaram a ser afastados. E o muito obrigado foi tornando-se mais constante na sua mente. E chegou um momento em que aquele muito obrigado começou a ser associado às coisas que ela via ao redor. Então, muito obrigado, teto. Puxa, como é bom ter um teto para ficar em cima da gente, né? Aí não pega o chuva, obrigado, teto, obrigado, teto, obrigado, teto, obrigado, teto. Obrigado, janela, obrigado, janela, obrigado, janela. Obrigado, futon, acolchoado. Obrigado, futon, obrigado, futon, obrigado, futon. Obrigado, cama, obrigado, cama, obrigado, cama. Começou a agradecer as coisas. Até o buraco na vidraça da janela. Obrigado, buraco, obrigado, buraco. Por aquele buraco entra um ventinho gostoso. Obrigado, buraco, obrigado, buraco, obrigado, buraco. Água mole em pedra dura, tanto bate até que... Exatamente. E furou aquele bloqueio que ela tinha do apego à doença, ao ponto dela, quando veio a nora trazer o seu caldo, que ela sempre rejeitava, que ela sempre achava, ela não quer meu bem, ela entrou no quarto com aquele caldo, ela falou, que bom que você veio, estou com muita fome. E ao provar aquele caldo, essa senhora não pôs para fora. Não pôs para fora. E daí para frente, dia após dia, ela foi alimentando-se, foi mudando a fisionomia, antes bicuda, carrancuda, uma fisionomia branda, mais alegre. E com essa fisionomia alegre que ela manifestava, que a nossa cara é o crachá da nossa alma, dessa forma ela foi recuperando saúde até curar-se totalmente. Tá certo? Então, para manifestarmos sempre a saúde, é fundamental que nós tenhamos essa postura de gratidão. Tá? E aqui na página 217 do livro Saúde e Prosperidade, que é um livro maravilhoso, nós encontramos o seguinte ensinamento. A mente pode tornar o corpo saudável ou doente. Para que sejamos saudáveis, é necessário possuirmos coração brando. Coração brando o que é? Dócil. Relaxando todas as tensões, conservemos o coração em estado natural, brando e suave. É bom estarmos com o espírito terso no trabalho, mas se é uma tensão do ego, poderemos ter fracasso por excesso de tensão. Você pode ficar assim, motivado, bastante tenso, mas proativamente. Realizar algo que você quer realizar. Mas não pode ser um apego. Ou seja, qualquer coisa fica tudo tenso, vai dar certo, vai dar dar errado. Não. Tem que ter coração brando. Fique bastante motivado, mas se alguma coisa for difícil de realizar, entregue na mão de Deus. Coloque na mão de Deus que isso irá se realizar com certeza. Então, minha gente, a doença que parece existir desaparece quando nós tornamos nosso coração brando, mas sobretudo quando expressamos gratidão em tudo que nós fazemos, falamos e agimos em nossa vida. Muito obrigado. O amor é a mais poderosa força de tração do mundo. Quando o nosso lar se preenche de amor, prospera com certeza. Masaharu Taniguchi. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos. 4 dias de muita emoção, onde o amor e a vibração espiritual renovarão sua fé e fortalecerão ainda mais os elos de sua família. Nada é mais belo do que o amor mútuo entre pais e filhos. Você é filho de Deus. Seus pais, seus irmãos e seus filhos também são filhos de Deus. Venha transformar seu lar num rico depósito de tesouros. Seminário Geral de Treinamento Espiritual de Oferenda de Trabalho, Seminário para Pais e Filhos, de 30 de julho a 2 de agosto de 2014, na Academia Sul-Americana de Treinamento Espiritual de Ibiúna, São Paulo. Como orientadores os preletores: Silvana Cassimiro de Souza, Zélie Terezinha Belancan, Paulo César Rocha Ribeiro e Ricardo Freitas Viana. E como convidados especiais os preletores Marie Murakami, Enio Masaki Hara e Carlos Alberto da Silva.
Faça sua reserva no Departamento de Seminários da Seichonoye do Brasil. Telefone 0 operadora 11 50 14 22 17. Pelo site www.sni.org.br/seminários. Pelo e-mail seminarios@sni.org.br ou na regional mais próxima de você. Venha para este seminário em Ibiúna e aproveite para participar também do grande seminário da Seichonoye, que será realizado dia 3 de agosto no ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e contará com a ilustre orientação do Supremo Presidente da Seichonoye, professor Masanobu Taniguchi, e da Suprema Presidente da Associação Pomba Branca, professora Junko Taniguchi. Seichonoye, o modo feliz de viver em harmonia com a natureza. Muito obrigado! A cura de doenças nos pulmões nem sempre é fácil e exige tratamentos longos, caros e complexos. Mas na Seichonoye aprendemos que a causa mental que provoca esse problema pode ser eliminada. É o que vamos ver no quadro de perguntas e respostas de hoje com o preletor Eni Masaki Hara e o preletor Heitor Miyazaki. Muito obrigado, a Seichonoye trazendo resposta para você. Muito obrigado, alô Santa Catarina, alô Rio Grande do Sul, nosso muito obrigado pela audiência. Alô Pelota, terra do Fábio Dúmio, nosso muito obrigado a todos vocês. Terra da Juliana também, muito obrigado. Que cada um de vocês sejam cada vez mais felizes. Hoje aqui no quadro de perguntas e respostas, professor Heitor Miyazaki. Tudo bem, professor? Muito obrigado, tudo bem? Fiquei com água na boca de Pelotas, doces maravilhosos que tem. Tem mais coisa também, né, professor? Tem muito pessoal maravilhoso. Muito doce, muito né? Obrigado. Tá certo. Nossa, muito obrigado. Professor, problema no pulmão, respiração meio truncada, como diz o outro aí. Como resolver esse problema, professor? Muitas pessoas sofrem desse problema por conflito, pela mágoa, ressentimento que ela guarda dos pais ou do cônjuge. E isso reflete nos órgãos pares, que no caso o pulmão, outros órgãos pares que nós temos. Então é normal que a pessoa sofra disso pelo estado emocional dela ter um conflito e, consequentemente, os pulmões passam a ter problemas. E outra causa é espiritual, quando algum antepassado, avô, avó, morreu de tuberculose, pneumonia ou coisa parecida, e continua sofrendo no mundo espiritual. Nesse caso, precisa transmitir as palavras da verdade para que ele se liberte desse problema. Para quem já está no mundo espiritual, é só fazer oração de gratidão aos antepassados. Isso, ler a sutra, chuva de néctar da verdade. E no caso de desarmonia com o pai, mãe, com sogro e sogra? Para os pais, quando a pessoa vive em conflito com os pais, eu recomendo o livro Buscando o Amor dos Pais. E quando for o casal, então eu recomendo este livro, o Lições para o Cotidiano, que retrata vários exemplos, vários relatos de pessoas casais que estavam em conflito, desarmonia, e se curaram quando passaram a praticar a Seichonoye. E, consequentemente, a doença desapareceu. Muito bom. O senhor lembra de um caso, por exemplo, que o senhor orientou, que tinha problema no pulmão e, graças aos ensinamentos da Seichonoye, essa pessoa se livrou do problema do pulmão? Sim, tem alguns casos, e esse caso era de antepassados que tinham falecido com problema pulmonar, né? Houve um período que no Japão era muito comum as doenças como tuberculose, e antepassados dessas pessoas que tinham esse problema e passaram a também receber essa influência. E outro caso que eu lembro foi de um conflito que a pessoa tinha com o pai, um problema muito sério com o pai, e passou a ter esse problema. E recentemente, ano passado, era um caso de casal. A mulher estava com problema pulmonar, mas a mulher não, o marido estava com problema pulmonar, devido ao ressentimento que ela guardava da esposa. Quando ela perdoou a esposa, ele ficou curado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Heitor Miyazaki. Muito obrigado a todos vocês que assistem o programa da Seichonoye. Qualquer dúvida, acesse o site www.sni.org.br ou ligue para a gente, 0800 770 2600. E se você ligar hoje, ganha de presente uma revista da Seichonoye. Ela é de graça e vai pelo correio a você. Nosso muito obrigado. Como num salto de um pulo só da terra ao céu, vivemos com alegria a graça de mais um programa Seichonoye, um modo feliz de viver. Um instante para largar de lado todas as preocupações e se sentir envolvido por Deus. É o nosso momento de oração. Até o nosso próximo programa.
Oração para perdoar. Quando não se alcança o almejado, apesar de orar fervorosamente, às vezes há uma causa mental oculta. Não se perdoou a alguma pessoa. Quando odiamos alguém, esse ódio se infiltra em nosso subconsciente e mesmo que o esqueçamos no consciente, ele continua latente. Tendo ódio no subconsciente, a oração torna-se inútil, ainda que seja fervorosa. Portanto, é necessário, antes de orar por algo, fazer oração de perdão. Quem perdoa é perdoado. Para isso, há as seguintes orações: eu o perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu o amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Não existe mais nenhum ressentimento entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Deus o perdoou, portanto eu também o perdoo. Já perdoei a todas as pessoas e acolho a todas elas com o amor de Deus. Da mesma forma, Deus me perdoa os erros e me acolhe com seu imenso amor. O amor, a paz e a harmonia de Deus envolvem a mim e o outro. Eu o amo e ele me ama. Eu o compreendo e ele me compreende. Entre nós não há mal entendido algum. Quem ama não odeia, não vê defeito, não guarda rancor. Amar é compreender o outro e não exigir o impossível. Deus o perdoa, portanto também o perdoo. Através da divindade da Seichonoye, perdoo e envio-lhe ondas de amor. Eu amo você. Muito obrigado.